A história da humanidade é um tema bastante controverso ao ver de alguns historiadores. De maneira geral, as eras históricas, o que se entende, são subdivisões que compõem uma linha do tempo. Com respeito, majoritariamente, à história do continente europeu e suas conexões com outras sociedades. A sociedade cada vez mais busca por alimentos mais práticos, convenientes, nutritivos, atraentes, seguros e com um amplo período de conservação. Nesse contexto, a indústria de alimentos, numa tentativa de atender a essa demanda dos consumidores, vem se adequando para satisfazer essas necessidades. Uma das contribuições que permite chegar ao desejo dos consumidores é a aplicação da tecnologia em todos os setores da indústria alimentícia. Assim, dessa maneira, possamos ter alimentos diversificados, nutritivos e que não ofereçam nenhum risco à saúde. Há cerca de 200 mil anos, nossos ancestrais nômades, especificadamente, se alimentavam de frutos e raízes. Consumiam carne de caça, os peixes e possíveis moluscos in natura. Alimentação saudável. Dos frutos aos nuggets, imaginem vocês terem de inventar os seus alimentos, mas as maneiras de comê-los. Então, sendo assim, vocês até se lembraram de nossos parentes lá das eras paleolíticas. Inventariam há maneiras de como assar e cozinhar os alimentos. As saladas como seriam? Pense nos hambúrgueres dessa era, as caixinhas de sucos. Conseguiram entender como seriam se naquela época ir ao mercadinho na esquina buscar nosso sorvete? Pois, meus amigos, para quem vive na era da tecnologia jamais se vê sendo inibido desse conforto, sem internet, sem TV, nem celular e por aí vai. De lá para cá o homem VWM se reinventando e a cada era mais confortabilidade e recursos WM geral. Não só apenas no setor alimentício, mas também ao da saúde e educação, e esse fato dos aprendizados tornaram-se insuficientes, e cada vez mais o homem vem buscando inovações. Em milhares de anos andavam de um lado ao outro subindo e descendo montanhas, caçavam, pescavam e comiam como dava. Fabricavam suas casas com recursos que encontravam ou teriam que submeter aos apuros de sacrilégio da natureza. Raios, tempestade, sol escaldante. Se sentissem sede à noite, imaginem ter que caminhar até encontrar água. Com o passar dos tempos, cansados de vagar, e com experiência de milênios por tantos trabalhos e aprendizados, nossos ancestrais resolveram fixar residência. Passaram a viver às margens de rios e lagos, cultivando trigo, cevada, milho, arroz e cereais. Os alimentos que servem de base até hoje aos povos de todo o planeta. Daí em diante suas curiosidades deram espaços cada vez mais em estudos e descobertas. Começaram a produzir bebidas e alimentos líquidos usando cereais, caules, grãos, vegetais, brotos, além de cozidos, ensopados e logo condimentos para dar mais sabor ao que já conheciam. Os hábitos de caçar os levaram a alterar sua alimentação. Os humanos viviam da coleta de frutas, raízes e outras espécies vegetais, passaram a desenvolver o hábito de se alimentar de proteína animal, decorrente de caças, da pesca e da coleta de mariscos, mas também do aproveitamento de carcaças de animais deixadas por outros carnívoros. Agora uma pausa nos feitios primitivos, e avançamos agora para a nova evolução da história nos tempos mais atuais. A era em que o homem, já tendo o conhecimento do fogo e do fogão a lenha, dos feitios mais engenhosos do uso científico. Tempos em que o comer não implica apenas em um ato solitário, mas no compartilhamento entre pessoas em sociedade. O ato de alimentar-se está diretamente relacionado aos aspectos nutricionais. Diga aqui o que pensa sobre essa questão. Não comemos apenas o que encontramos fácil na natureza, mas também criamos nosso próprio alimento e mesmo podendo comer de tudo, selecionamos a alimentação com base nos mais variados critérios econômicos, religiosos, nutricionais. Ao se deslocarem das árvores das florestas para as savanas, os homens pré-históricos foram trocando as suas dietas vegetarianas pela omnívora.
Passaremos então às ideias do homem civil, que produz artificialmente sua comida, em seu novo habitat, deixando de ser nômade em função da necessidade de cuidar da lavoura e iniciando o desenvolvimento de métodos de conservação, de forma a contornar o condicionamento das estações, como parte da estratégia para sua sobrevivência. Nutrientes, todas as substâncias presentes nos alimentos que serão utilizadas para o bom funcionamento do organismo. Estão classificados em energéticos, carboidratos e lipídios, construtores/plásticos, proteínas, e reguladores, vitaminas e minerais. Ciência dos alimentos, área que estuda e abrange a interdisciplinaridade entre biologia, química e engenharia. São utilizados estudos dos alimentos para garantir a qualidade alimentar. Tecnologia de alimentos são estudos pode ser definida como um conjunto de técnicas aplicadas na produção de alimentos, com a finalidade de eliminar micro-organismos, inativar enzimas e, como consequência, aumentar a vida útil dos alimentos. Biologia é entendido pelo comportamento dos micro-organismos nos alimentos, deteriorantes, patógenos, indicadores e produtores de alimentos, contribuiu para que melhor controle do desenvolvimento microbiano. Físico-química compreende pelas transformações que ocorrem durante a colheita, transformar e armazenar alimentos no intuito de controlar algumas mudanças. Engenharia possibilitou os processos de transformação da matéria-prima em novos produtos por meio das operações margens filtragem e desidratação dos alimentos. Você já deve estar entendendo que para termos alimentos nutritivos, saudáveis, atraentes e seguros, é necessário um conjunto de técnicas, processos e operações que contribuem para a qualidade do alimento e que são aplicados na industrialização de alimentos. De acordo com o que já estudamos até agora, descobrimos muitas coisas sobre os surgimentos dos alimentos e como o ser humano sobreviveu a intempéries para sua nutrição. Mas a partir de agora entraremos às descobertas de como ele se virava aos atributos de saúde e beleza. O que fazia quando necessitava se curar ou mesmo cuidar de sua pele, cabelos, etc. No tempos de nossos avós, eles aprendiam com seus pais e avós receitas que lhes eram passados, e assim vieram as mais diferentes ideias sobre comidas de mais diversas qualidades e espécies. E você? Fale sobre alguma descoberta que já tenha feito, quer seja receitinhas de comidas, beleza ou saúde. Coloque aqui nos comentários, interaja com a gente e assim compartilhado, mais pessoas e o mundo poderá evoluir ainda mais. Darei um até